Imagine o esplendor de Versalhes, salões banhados a ouro, jardins impecáveis e uma corte que ditava os rumos da elegância na Europa. Mas por trás dessa fachada de opulência, a realidade era bem menos glamourosa. Hoje, vamos revelar os segredos sujos, literalmente, da higiene no palácio que simbolizava o poder absoluto da monarquia francesa. E antes de mergulharmos nesse universo de contrastes, não deixe de se inscrever em nosso canal e acompanhar nossas redes para não perder nenhuma curiosidade histórica como esta. No século XVII, um banho quente não era sinônimo de relaxamento ou cuidado com a saúde, muito pelo contrário. A crença dominante, respaldada por médicos da época como Julius Harper, afirmava que a água morna enfraquecia o corpo, abria os poros e deixava o organismo vulnerável a doenças. Em vez de longas imersões, a solução era uma lavagem rápida, considerada mais segura e eficiente. Até mesmo Luís XIV, o Rei Sol, aderiu a essa lógica. Registros sugerem que, em toda a sua vida, ele tomou banho apenas 2 vezes. Mas isso não significa que negligenciava a higiene. O monarca se limpa com toalhas úmidas, esfregava o corpo com álcool e perfumes, e lavava as mãos diariamente, um ritual que, aliás, fazia questão de exibir como parte de sua rotina real. Os sanitários, no entanto, eram outro capítulo dessa história. Enquanto hoje privacidade é um direito básico, em Versalhes, até ir ao banheiro podia ser um ato público. Luís XIV e sua corte recebiam visitantes enquanto usavam os ancomodes, cadeiras sanitárias portáteis, em seus aposentos. Quem tivesse status mais elevado podia desfrutar de um pequeno cômodo reservado, mas a maioria dependia de penicos e vasos espalhados pelos corredores. Só em 1738, já no reinado de Luís XV, o palácio ganhou seu primeiro vaso sanitário com descarga, uma inovação que, mesmo assim, não resolveu o problema. A demanda era imensa, e os poucos banheiros disponíveis transbordavam, espalhando dejetos pelos pisos e paredes adjacentes. O resultado: um fedor épico. Testemunhas da época descreviam o ar em Versalhes como insuportável. Os jardins, os salões e até os aposentos reais exalavam um cheiro nauseante, mistura de urina, fezes e água estagnada. Nos pátios, poças de esgoto se acumulavam ao lado de carcaças de animais, e os criados esvaziavam os penicos pelas janelas sem cerimônia, um presente que já teria atingido até a rainha Maria Antonieta. Para disfarçar o mau cheiro, a nobreza se afogava em perfumes. O historiador Alan Corbin observou que o excesso de fragrâncias não limpava o ar, apenas adicionava mais uma camada ao coquetel de odores, tornando tudo ainda mais sufocante. Mas se os banheiros eram um caos, a higiene pessoal também deixava a desejar. Luís XIV, por exemplo, trocava de camisa várias vezes ao dia, um luxo que demonstrava seu poder, já que roupas limpas eram artigo de elite. No entanto, o suor e o odor corporal persistiam, afinal, desodorantes só se popularizariam séculos depois. A solução: mais perfumes, é claro. E enquanto os homens raspavam a cabeça para usar perucas, uma moda que Luís XIV ajudou a disseminar, tanto para esconder sua calvície quanto para evitar piolhos, as mulheres mantinham seus cabelos naturais, infestados de parasitas. A falta de saneamento básico afetava até a alimentação. Cozinheiros do palácio enfrentavam dificuldades para lavar os ingredientes, e boatos davam conta de que esgoto vazia próximo às cozinhas de Maria Antonieta, contaminando a comida. Não à toa, parasitas intestinais eram comuns entre os cortesãos, o próprio rei sofreu com solitárias, que chegavam a provocá-lo crises de saúde. E se hoje escovar os dentes é um hábito básico, na época, o açúcar refinado, recém-chegado das colônias, destruía a dentição da nobreza. Dentes podres eram tão frequentes que um sorriso bonito virou símbolo de status. Para disfarçar o problema, usavam enxaguantes bucais e até dentes postiços, mas a podridão persistia. Versalhes não era apenas um centro de poder, era um microcosmo da sociedade francesa, onde nobres, servos e trabalhadores se misturavam e onde a moral duplamente flexível do rei contrastava com seu discurso público. Enquanto Luís XIV condenava a depravação dos bordéis que surgiam nas florestas ao redor do palácio, fruto da migração massiva de operários e cortesãos, ele mesmo mantinha inúmeras amantes. E se a higiene era precária dentro dos muros do castelo, fora deles a situação não era melhor. As matas viraram ponto de encontro para a prostituição, e o rei, apesar de seu puritanismo seletivo, fechava os olhos para o que lhe convinha. No final da vida, Luís XIV pagou o preço por uma existência de excessos. Morreu desdentado em 1715, vítima de uma dieta rica em açúcar e de uma higiene bucal quase inexistente.
Seu legado, no entanto, vai além dos salões dourados. Versalhes foi um espelho de sua época, glorioso na aparência, mas podre por dentro, onde o luxo convivia com a sujeira, e o poder se media não só pela riqueza, mas pela capacidade de ignorar o cheiro da própria decadência. Versalhes nunca foi o lugar ideal para erguer um palácio real, originalmente um modesto pavilhão de caça. O local carecia do mais básico, água corrente para carregar os dejetos. Pior, foi construído sobre o que um observador da época descreveu como areia movediça e pântanos, um solo traidor que, sozinho, já seria um presságio da podridão por vir. Quando Luís XIV decidiu transferir a corte para lá, o que já era ruim se transformou em um pesadelo sanitário. À medida que centenas, depois milhares, de nobres, criados e parasitas se amontoavam entre seus salões, a sujidade crescia em progressão geométrica. Diferente de outros monarcas, que dividiam seu tempo entre vários palácios, o Rei Sol insistiu em centralizar o poder, e o fedor, em Versalhes, sobrecarregando uma legião de servos que, por mais dedicados que fossem, jamais conseguiriam conter o avanço da imundície. Quem visitava o palácio não precisava procurar muito para encontrar provas desse colapso higiênico. Gatos, domésticos e selvagens infestavam cada canto, atraídos pelos montes de restos de comida que apodreciam nos corredores. Alguns cortesãos traziam seus próprios animais, agravando o problema. Os excrementos felinos marcavam território por toda parte, e não era raro topar com carcaças de gatos mortos ao longo da Rue de la Surintendance, a via principal que cortava a cidade-palácio. A ironia! Foi justamente desse lixo orgânico que nasceu uma das cores mais emblemáticas da corte, o púrpura de Versalhes, um tom avermelhado escuro que, em 1775, Maria Antonieta exibiu em um vestido, até que Luís XVI, com seu humor ácido, comparou a tonalidade à cor de merda. A piada pegou. Como registrou a baronesa von Oberkirch, logo todas as damas da corte aderiram à moda: púrpura velho, púrpura novo, púrpura de vinho, púrpura de necessidade. Até o nascimento do herdeiro Luís XVI, em 1781, ser celebrado com um novo tom, batizado de caca de enfant, cocô de criança, porque, afinal, que melhor maneira de homenagear um futuro rei do que com uma cor que lembrava suas primeiras contribuições à linhagem real? Após a morte de Luís XIV, em 1715, seu bisneto de 5 anos herdou o trono como Luís XV. Ao assumir o controle, o novo monarca tentou, ao menos, maquiar o desastre. Ordenou a expansão das tubulações de esgoto, afastando, um pouco, os dejetos humanos do palácio. Mas era tarde demais. A estrutura de Versalhes já estava condenada pela própria concepção, um castelo de cartas douradas erguido sobre lixo e negligência. Hoje, olhamos suas fachadas reluzentes e nos perguntamos, como algo tão belo pôde nascer de condições tão grotescas? Talvez a resposta esteja justamente aí: Versalhes não era um palácio, era um espetáculo. E, como todo grande espetáculo, sua magia dependia de que ninguém olhasse muito de perto para os bastidores. Então, sim, Luís XIV, obrigado por Versalhes. Obrigado por nos lembrar que até os impérios mais gloriosos são feitos de ouro, e de muito esterco.